Respeito é bom e a gente gosta. Vamos continuar aqui nossa aula de teoria, né? De teoria do aparelho psíquico, né? E agora vamos falar do ego. Vamos ler o texto? O ego é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id, aquele que nós falamos no vídeo anterior, e as exigências da realidade e as ordens do superego, que é o depois que a gente vai falar, que é o último. Procura dar conta dos interesses da pessoa. É regido pelo princípio da realidade e com o princípio do prazer rege o funcionamento psíquico. É um regulador na medida em que altera o princípio do prazer para buscar a satisfação considerando as condições objetivas da realidade. Nesse sentido, a busca do prazer pode ser substituída pelo evitamento do desprazer. As funções básicas do ego são a percepção, memórias, sentimentos e pensamentos. Então aqui ele vai falar assim, ó. O princípio da realidade com o princípio do prazer, ele altera o princípio do prazer para a busca da satisfação, considerando condições objetivas da realidade. Ou seja, então, nem tudo que a gente quer fazer a gente pode, né? Vamos dizer assim, me dá um desejo de comer veneno, vamos dizer assim, mas eu sei que eu não posso comer veneno. Meu ego, meu superego, ele vai dizer, não, isso aqui não é. Então ele vai ditar essas regras que do id. Por isso que muitas vezes eu acredito que a pessoa que acomete tirar a própria vida, né? Ela vai ter um problema muito grande com relação ao a quebra desse ego, né? Então ela vai obedecer. O ego ele não vai ter aquela resistência de proibir aquilo, né? Porque aquela porção de morte ela vai estar ali. Então o ego ele não vai conseguir, o ego frágil, o ego fraco, não vai conseguir com que pessoas evitem certos tipos de problemas, tá? Então o fortalecimento, o ego ele é essa realidade. Então o id ele vai mandar essa resposta e o superego também, e o ego ele vai controlar isso para nascer a realidade. Ele vai dizer, eu posso fazer aquilo? Será que é certo? O id ele é o controlador, ele é o regulador da vontade do id e da vontade do superego. Né? Eu posso violar as regras, eu sou ser social, eu posso, tem muita gente que obedece regras, tem gente que viola as regras, né? Se eu tiver um ego extremamente equilibrado, isso vai fazer com que eu tenha um dispositivo para me impedir de fazer aquilo. Então eu preciso ter uma base de ego bastante sólida para com que eu não possa no final ter um desprazer. Por exemplo, o seguinte, nesse prazer, eu posso ter um desprazer. O ego, ele vai fazer isso, ele vai fazer com que o ego ele vai fazer com que essa sensação de desprazer ela seja barrada, né? Bloqueada. Ok? Respeito é bom e a gente gosta. Vou beber uma água aqui e daqui a pouco a gente volta falando do superego.